Olá, Margaridas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal Margaridas. E hoje, para começar uma série de vídeos falando sobre relacionamentos, eu vou começar por um dos mais importantes, paternidade. A base da nossa sociedade é a família, certo? E muitas vezes a gente vê que as famílias estão sendo desestruturadas. Os pais já não são mais tão presentes, as mães já não se importam tanto, né? Eles adultizam muito as crianças e não permitem que elas vivam a sua própria infância. E o que eu queria trazer hoje é uma frase que eu vi num vídeo onde o pastor pregava e ele dizia que somos órfãos de pais vivos. Eu achei isso muito forte porque, né, muitos pais já fazem o máximo e o que podem para fazer de bom para os seus filhos e nunca tá bom, nunca é o suficiente, né? Eu até fiz um pequeno roteiro de coisas assim que eu acho bom falar sobre isso. Eu vou ler aqui um pedaço de um estudo que eu vi. Então, eu achei bem interessante, até coloquei alguns pensamentos meus pra falar aqui com vocês, né? Diz assim, Deus é nosso Pai, tanto no sentido natural, quanto no sentido espiritual. Todos os seres humanos são filhos de Deus, pois Ele nos criou à sua própria imagem. Isso está descrito lá em Gênesis 1, versículo 27. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E isso é muito importante para nós termos essa consciência, porque nós sabemos que ser a imagem e semelhança de Deus não é uma tarefa fácil. A gente tem muitas responsabilidades como cristãos de mostrar que somos a imagem e semelhança de Cristo, que somos diferentes das pessoas do mundo. Todos são feitos à imagem e semelhança de Deus, mas muitas pessoas esquecem esse fato e vivem suas vidas para o mundo, para coisas que vão passar, né? Porém, os cristãos são filhos de Deus num outro sentido, porque escolhemos fazer parte da sua família ao aceitarmos a salvação que Ele nos ofereceu em Jesus Cristo, que está escrito lá em Hebreus 2, do 11 ao 17. Então, quando nós cristãos aceitamos o fato de que somos filhos de Deus, de que somos salvos e lavados pelo sangue de Cristo, nós devemos ter essa consciência em tudo que estamos fazendo. Tudo que fazemos no nosso dia, na nossa vida, a gente tem que entender que a gente está fazendo para Deus e muitas vezes a gente esquece, eu esqueço, né? Que muitas das coisas que a gente faz do dia a dia, que a gente odeia fazer, por exemplo, eu detesto com todas as minhas forças lavar a louça. Mas eu tenho que fazer isso. Por quê? É a minha obrigação como filha, como moradora de uma casa que suja a louça, né? Eu tenho que fazer isso. É uma obrigação. Mas eu devo fazer isso pensando assim, estou fazendo isso pra Deus, não estou fazendo isso pra minha mãe ou pra mim, né? Tudo que a gente faz na nossa vida tem que ser pensando assim. E muitas vezes, muitos cristãos não fazem isso. Eu tento, pelo menos. Não digo que eu faço sempre, mas eu tento. Aí, continuando, diz assim: como nosso Pai, Deus não é só o nosso Criador, mas também Ele nos ama, continua a prover a nossa subsistência e perdoa os nossos pecados. Está escrito lá em Mateus 5:48. Além de sermos filhos, além dele ser nosso Pai de criação, Ele é o nosso Pai amoroso, é o nosso Pai cuidadoso. Deus também nos disciplina, em Hebreus 12, 5 a 11. A figura de Deus como nosso Pai dá uma ideia de que como a nossa paternidade humana deveria ser. Por que deveria, né? A gente vê que muitas pessoas criam seus filhos com a bendita educação respeitosa, a educação permissiva, a educação não sei do que. Você pode ver
que 100% das vezes, eu digo 100% porque eu já conheci uma criança que é criada com a educação respeitosa e permissiva dentro de casa, e a criança simplesmente é insuportável. A gente não consegue conviver com aquela criança, e ela não consegue conviver em sociedade porque ela não sabe conviver com outras crianças. Ela agride, ela morde, ela briga, implica, então, né, porque não fazem o jeito que a mãe dele faz em casa. Educação permissiva e respeitosa não é educação. Podem me tacar hate que eu não tô nem aí, tá? Por quê? Educação permissiva, você permite que a criança tenha as suas escolhas. Ah, mas a escolha e a opinião da criança é importante? Sim, ela é importante. Só que quando você educa uma criança, você tem que mostrar que a autoridade, que ela tem que se submeter a uma autoridade. Porque quando ela se tornar uma mulher ou um homem adulto, ele vai ter que se submeter à autoridade da cidade, ele vai ter que se submeter à autoridade no trabalho, ele vai ter que se submeter a qualquer tipo de autoridade para viver. Então, se ele não entende que as escolhas dele devem estar em segundo plano em alguns momentos, ele nunca vai saber viver em sociedade de uma forma pacífica com as outras pessoas. A educação respeitosa, que você respeita o sentimento da criança e o tempo dela, são importantes. Só que, quando você vai pedir pra criança, você vai tomar banho, você não tem que negociar se ela vai levar algum brinquedo ou se ela termina a brincadeira em 5 minutinhos. Não. Se ela vai tomar banho, ela vai tomar banho. Ela tem que entender a autoridade dos pais. E os pais estão tirando esse próprio papel deles e dando pros filhos. Os filhos mandam em casa. Montam nos pais e fazem o que querem. Então, a educação permissiva e respeitosa, que pra mim é a mesma coisa, não funciona. E eu vejo muitos cristãos aplicando esse tipo de educação nos seus filhos e tornando crianças insuportáveis, que ninguém mais consegue lidar além deles. Às vezes nem eles conseguem. Então, a nossa paternidade, a nossa maternidade deve ser baseada no que Deus nos ensina na Bíblia. Ele é um Deus autoritário às vezes, porque ele manda, ele faz? Sim, porque ele precisa ter os momentos de firmeza. Mas ele também é um Deus amoroso, é um Deus que tem compaixão. É um pai amoroso e tem compaixão dos sentimentos dos filhos. Os meus pais me criaram muito bem. Digo assim, eles sempre foram de conversa. Eu lembro poucas vezes que eu apanhei. Não é porque eu fui uma criança perfeita, não. Eu digo assim, os meus pais me ensinaram a saber a hora que eu posso e a hora que eu não posso. Eles falavam sempre quando eu ia no mercado, olha, a gente vai comprar o que a gente precisa, se der tempo ou se sobrar dinheiro, a gente compra uma coisinha que você queira. E eu nunca fiquei pedindo, porque eles sempre falaram comigo antes e durante o percurso do mercado, a gente vai comprar o que é necessário, arroz, feijão e tudo. Se sobrar um troquinho, a gente compra uma bala, a gente compra um sorvete, e eu nunca fui aquela criança de ficar eu quero, porque eu sempre entendi que quando eles pudessem, eles iam me dar o que eu queria. Então, eu e minha irmã sempre fomos compreensíveis nesse sentido, e ainda somos porque até uns tempos atrás nós ainda éramos sustentadas pelos meus pais, ou seja, tudo que eu precisava eu pedia pra eles. Agora que eu trabalho, eu posso comprar as coisas pra mim mesma. Inclusive, isso é uma coisa muito boa, é uma sensação maravilhosa você poder comprar as coisas por você mesmo, adquirir as coisas que você tanto quer, mudar a sua vida, né, saber a importância do dinheiro e tudo mais. Isso é uma coisa que eu acho legal ensinarem para as crianças. Só que hoje em dia, os pais estão mais preocupados com a vontade da criança. A vontade da criança é importante? É importante. Só que ela precisa entender nos primeiros anos de vida, pelo menos até os 10 anos de vida, que quem manda em casa é a mãe e o pai. A vontade dela fica em segundo plano porque ela ainda está aprendendo. E é difícil entender. Ai, nossa, a criança não pode ouvir não porque o não traumatiza. Então eu sou muito traumatizada porque eu ouvi tanto não de Deus. Entende? Não tem lógica. Não tem sentido. Ah, o não traumatiza uma criança. O não prepara ela para futuras frustrações no futuro. Para ela não se tornar uma pessoa frustrada porque o tempo todo ela ouviu sim em casa. Agora ela sai na rua, as pessoas dizem não o tempo todo. O que tá acontecendo? Entende? Isso que é o que as pessoas não entendem. Que nós precisamos fazer com que a nossa paternidade seja a paternidade de Deus. Nós precisamos criar os nossos filhos assim. E as pessoas não entendem. Ai, não, eu vou dar tudo o que eu não tive. Não dê tudo que você não teve. Porque você não teve muita coisa e se tornou uma pessoa decente.
Então faça com que o seu filho passe por dificuldades para que ele possa entender que a vida não é feita de flores. O mundo não é um mundo cor-de-rosa que você faz tudo o que você quer e tudo fica maravilhosamente bem porque você quer e tudo acontece. Não é assim que funciona. Pense no homem que está desempenhando o papel de ser pai. A responsabilidade que cai sobre um homem nesse momento é muito grande. Diferente da mulher que vai sentir o bebê durante toda a gravidez, o pai só vai sentir a criança após o nascimento. Assim como para a mãe, saber que uma criança está chegando para mudar a sua vida é assustador. Por não aguentar esse tipo de mudança brusca na sua vida e por serem imaturos, muitas vezes porque não são educados para serem homens, pais e esposos, muitos homens fogem dessa responsabilidade. Gente, eu fui dar uma pesquisada, esses são números de 2023, porque acho que eles fazem tipo assim, pesquisa do ano inteiro, né? Mas acho que já deve ter subido muito mais esse número. Essa alta falta de compromisso e responsabilidade desses homens, muitas crianças são registradas sem o nome do pai constante na sua certidão de nascimento. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, em 2023, dos 2,5 milhões de nascidos no Brasil, 172,2 mil foram registrados com o nome do pai em branco. Ou seja, essas crianças vão crescer, muitas vezes, sem ter uma figura paterna dentro de casa, sem ter o carinho de um pai, a amizade de um pai. E isso é prejudicial para uma criança por um simples motivo. Estudos mostram que crianças que crescem sem um pai têm mais taxas, tem mais, como eu posso dizer, tem muito mais chance de ser uma criança violenta ou uma criança problemática. Não é 100% de certeza, porque eu já conheci muitas pessoas que cresceram sem o pai ou sem a mãe e são pessoas maravilhosas. Porém, tem exceções, né? Eu vejo muitos vídeos de pessoas, mulheres guerreiras que são mães solo, não por escolha própria, não porque o parceiro não estava lá, ou porque, porque o parceiro não estava lá, mas foi abandonada, sabe? Muitas vezes por falecimento, daí não é escolha, né? Mas muitas mulheres são abandonadas quando descobrem que estão grávidas, porque nós estamos criando homens imaturos, homens que não têm responsabilidade, homens que não têm senso nenhum, homens que são fracos, né? E o pior, estamos criando mulheres que agora caracterizam homens sensíveis, homens que cuidam da casa, homens que são parceiros como homens com H minúsculo. Aí quando são agredidas, querem seus direitos. Não estou defendendo nenhum tipo de violência, mas a forma que estamos criando os nossos filhos está resultando numa sociedade tóxica e insana. É só você abrir a internet que você vai ver um monte de menina falando homens que têm uma imagem de H minúsculo, mulheres que têm imagem de M minúsculo. Qual o sentido disso, né? Pais ausentes muitas vezes estão vivendo sobre o mesmo teto, sentando na mesma mesa, vivendo as mesmas experiências diárias. A omissão e negligência de um pai é tão prejudicial para uma criança a ponto de causar sérias consequências comportamentais e emocionais na sua vida adulta. Como? Gente, quem aí conhece aquele cara de uns 20, quase 30 anos de idade, por exemplo, que ainda age como um moleque? Muitas vezes é porque o exemplo que ele tem de pai em casa, ou ele não tem, é o mais comum também, e é muito mimado pela mãe, ou é porque sempre foi dado de mão beijada pra ele, pelo simples privilégio dele ser homem. Já viu alguém assim? Ou você conhece alguém que tem o pai e a mãe que moram juntos, que são casados, e ainda assim é muito imaturo. E é isso que tá acontecendo com os nossos homens. Nós estamos criando os homens pra serem moleques.
Não para serem homens de família, homens que dão respeito, sabe? Muitas vezes os exemplos são ruins dentro de casa, mas a gente tem que ter uma consciência. Mesmo que eu tenha um exemplo horrível dentro de casa, procure alguém para se inspirar. Procure alguém que você olhe e fala assim, essa pessoa vai ser meu exemplo de homem, de pai que eu não tive. E isso é muito, muito importante. Porque com pais doentes, as famílias se tornam famílias doentes, criando outros adultos doentes, outras famílias doentes. E fica esse ciclo, né? Que ninguém acaba com isso. A Bíblia diz que somos filhos e que os nossos filhos são bênçãos de Deus. Com isso, te faço uma pergunta. Como você está administrando a herança entregue pelo Senhor? Como você, pai, mãe, futuro pai, futura mãe, né, tá gestante ou coisa assim, como você vai administrar e como você está administrando essa herança? Você está criando bem os seus filhos? Você está criando os seus filhos com base na Bíblia? Ou você está criando os seus filhos com base na educação respeitosa e coisas que o mundo inteiro fala que isso sim é bom para uma criança? Gente, a Bíblia tem muitos ensinamentos de como criar. Ensina seu filho no caminho que deve andar, mas quando crescer ele não se desviará dele. Ensina seu filho a crescer lendo a Bíblia, falando de Deus para ele. Ai, mas nenhuma criança presta. Ah, presta, meu querido. Presta. Os bebês de hoje em dia são mais inteligentes do que os pais. Se bobear, eles dão um baile na gente, né? E outra coisa. Não pense que você vai traumatizar seu filho dizendo não. Não pense que você vai traumatizar o seu filho não dando tudo o que ele quer ou não dando as coisas que ele sempre quis ou uma condição melhor de vida. Faça seu filho passar dificuldades. Não evite as dificuldades e os problemas dele. Não evite. Pelo simples motivo de que quando ele crescer e ter que enfrentar dificuldades, ele não vai desmoronar emocionalmente. Ele não vai se tornar uma pessoa depressiva. Isso também contribui para depressão, taxa de depressão nos nossos jovens. É absurdo. Criança de 10, 8, 9 anos com depressão infantil. Que preocupação essa criança tem para ter depressão? Muitos homens replicam suas frustrações paternas em seus filhos, mesmo sabendo as consequências disso na vida dele. Assim como uma fileira de fósforos, se você tira um, os outros vão parar de queimar. Seja você o que quebra essa corrente de dor. Gente, quando você vê aqueles desenhos, aquelas ilustrações, né? O pai dizendo, seu idiota, aí o avô dizendo, seu idiota, aí o pai dizendo, seu burro, e o outro falando, eu te amo, pro filhinho pequenininho. Não replique. Não passe adiante essa herança. Se o seu pai te tratava mal, se o seu pai era alcoólatra, se seu pai fumava, batia na mãe, ai, mas é um exemplo que você vê, você faz. Sim. Busque não beber, não fumar e não bater na sua futura esposa. Ah, mas quando você ensina uma criança, ela vai aprender pelas suas ações, não pela sua fala, vamos dizer assim. Isso é verdade, a gente imita. O ser humano tem um comportamento de imitação. A imitação é em manada, né? Se um faz, o outro vai fazendo também. Porém, nesse sentido, você deve quebrar esse ciclo. Porque se, por exemplo, se o meu pai me trata mal, se o meu pai fala algo que eu não gosto, quando eu tiver os meus filhos, eu vou fazer isso também. Não faça. Não cause isso no seu filho. Se causou mal em você, não cause mal a ele. Não é o meu caso, graças a Deus. Eu e meu pai já tivemos alguns momentos ruins, né? Não éramos muito próximos há muito tempo atrás, graças a Deus a gente agora é próximo, a ponto dele ficar bravo se eu não der beijo nele quando ele chegar em casa do trabalho. Ou quando eu chego em casa, porque é mais provável, né? Porque quando ele chega do trabalho, eu tô trabalhando. Mas quando eu chego, tem que dar um beijinho, que senão ele fica bravo, fica chateado, fica magoado, poxa vida. Então, não replique comportamentos tóxicos dos seus pais. E não tem problema eles terem feito esses comportamentos, porque eles também estão aprendendo. Por mais que eles já são seus pais há mais de 20 anos,
que é o meu caso, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eles vão aprender constantemente como criar você, como tratar você, quais são os seus limites, entende? A pior coisa para uma criança é crescer órfão de pai vivo. Saiba que você é sim responsável por essa vida. A mulher carrega e gera, e o seu dever como homem é apoiar e estar ao lado dela nessa fase. Não é assustador só para você. Ela vai carregar dentro do seu corpo um bebê por quase 9 meses, por quase 10 meses. Sabe quanto é difícil? Eu nunca estive nessa situação, mas a minha mãe disse que é um desconforto, mas ao mesmo tempo é uma alegria. Quando o bebê mexe, dói. Ela disse que teve uma vez, isso quando ela estava grávida da minha irmã, né, que a minha irmã virou e a barriga dela foi tudo pra um lado e ficou um buraco de um outro. Ela ficou sem respirar por um tempão, assim, até a minha irmã se ajeitar dentro da barriga. Gente, é assustadoramente incrível o que acontece no corpo da mulher enquanto tá em gravidez. Não sei se vocês sabem, mas a dor do parto, só do parto, né, é o equivalente, segundo pesquisas, é o equivalente a quase 24 ossos do seu corpo quebrando ao mesmo tempo. Então, esse vídeo é mais para os homens, mas mesmo para as meninas, mostrem aí para os seus namorados, para os seus maridos, né? É difícil ser pai. Porque o pai, ele tem uma grande responsabilidade na forma como a pessoa vai ver a vida, sabia? Eu digo pelo meu pai. Por exemplo, o meu pai antes era um pouco mais estressado. Também porque muitas coisas aconteceram, então, tipo, ele era mais irritado e gritava assim, tipo, tá, mas eu já falei que eu vou fazer, não sei o quê. E eu ficava muito irritada por isso. Mas o tempo foi passando e eu percebi que se eu tratasse ele diferente, talvez ele diminuiria se irritar disso, né? E tal. E foi diferente. Agora, tipo assim, a gente é muito amigo. A gente pensa igual, praticamente. Então, assim, a forma como você se relaciona com seu pai define muitos relacionamentos. Para os homens é mais como você se relaciona com a mãe. Mas para as meninas é muito mais como você se relaciona com o seu pai. Porque você é, vamos dizer assim, o primeiro amor de uma menina é o seu pai. O primeiro amor de um menino é sempre a sua mãe ou uma professora, né? No meu caso, sempre foi meu pai. E era assim, a primeira pessoa assim que eu falo assim, nossa, quero casar com uma pessoa igual meu pai. Porque meu pai fala eu te amo pra minha mãe o tempo inteiro. E eu costumo dizer que a gente vive um dorama todo dia em casa por causa dos meus pais. E pra terminar, né, eu vou ler a última frase aqui. Os homens de hoje precisam de mais empatia e as mulheres de hoje precisam de mais respeito para entender que elas devem sim ser submissas aos seus maridos. Nós, como jovens cristãos, devemos ser diferentes e quebrar essa corrente de pais omissos e sem delicadeza e sensibilidade com seus filhos. Então, você, jovem homem, jovem mulher que está assistindo, mesmo que você não pretenda ter filhos tão já, estude sobre isso, como criar seus filhos. Para os pais, para os carinhas aí, os rapazes, estudem como criar meninas. Meninas, estudem como cuidar de meninos. E meninos, como cuidar de meninas. Sabe, como ser pai de menina. É importante porque muitos homens não têm a sensibilidade assim natural de como ter delicadeza com as meninas e tal. Né? E vai ser difícil para muitos jovens, porque não falam muito sobre isso nas igrejas, né? Não tem um treinamento, vamos dizer assim, vamos falar agora sobre paternidade, não sei o que, né? Eu, pelo menos, não vejo muito sobre isso. Então, se inscreva, dê um like, curta, comenta aí. Então, é isso, gente. Mais um vídeo terminado e na próxima semana eu acho que eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso, mas agora é sobre maternidade, porque muitas mulheres também têm dificuldades, né, de ter uma maternidade madura, né? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.